Já tá gravando? Oi, gente, todo mundo é muito bem-vindo aqui. E hoje eu vou estar fazendo um react. Não liga que minha câmera tá mais podre do que sebo de porco. Simplesmente eu vou fazer um react aqui porque eu tô sem ideia de conteúdo. Bem que eu tenho isso aqui tudo de jogo, eu tenho futebol, eu tenho um monte de bagulho aqui, mas enfim. Nem sei porque eu tenho esse Magalu. Mano, eu não sei porque eu tenho isso, mas eu vou estar fazendo um react aqui de um vídeo com vocês. Vamos lá. Mas antes eu vou... Se não fosse como... tem como deixar um like e uma inscrição aí, pô. Por favor, não é pedir demais, eu juro. Eu só quero um like e uma inscrição, por favor. Isso vai significar praticamente o mundo e a galáxia pra mim. Se você puder, muito obrigado. Eu sou o nariz cara de sapo. E vamos pro vídeo. Muito obrigado aí, meu mano, nariz cara de sapo, por me pedir like e inscrição, e vamos pro vídeo. O que é que vocês sentem quando vocês olham para essas imagens aqui? Esse aqui é o... Um cara sorrindo depois de se banhar numa água que realmente foi tirada de Chernobyl, moleque. Action Park, e se tu olha pra isso aqui não sente um calafrio na espinha, pelo menos, ou tu é muito novo, ou teu instinto de sobrevivência é de um hamster. Isso... Mano. Então eu não sou nenhum dos dois, né? Porque eu me caguei só de ver, imagina eu ir nesse bagulho aí. Meu Deus. Lugar que fica em Nova Jersey, ou pelo menos ficava, e, cara, ele é basicamente o que acontece quando um cara muito rico... Galera, eu vou ter que pausar aqui porque... Aconteceu imprevisto ali, calma aí. Voltei. Ou tu é muito novo, ou teu instinto de sobrevivência é de um hamster. Esse lugar aqui fica em Nova Jersey, ou pelo menos ficava, e, cara, ele é basicamente o que acontece quando um cara muito rico decide que as leis da física e as leis do governo é só sugestão. Ele pode cumprir só se ele tiver... É literalmente isso, mano. É literalmente isso. vontade. Mano! Peraí. Nossa, velho. Travou tudo. E o dono dessa zona toda aqui era o Jim Malhill e... Mano do céu. Enfim. Eu parecer um personagem conhecido, mas eu não consigo provar que ele é. E aí, você sabe quem é? Eu já percebi de quebra quem é aqui, viu? Como é que não é ele, mas tá muito igual. Bora continuar. E o Jim era basicamente um cara de Wall Street. Cara, se tu sabe qualquer coisa sobre os caras de Wall Street lá dos anos 70 e 80, tu sabe que eles não tinham alma. Não tinha alma, não tinha muito. Os caras não tinham coração, não tinha cérebro, não tinha pé, não tinha nada. Não tinha nem sangue no corpo. E o Jimmy olhou para um terreno e ele pensou, pô, eu vou colocar um bando de adolescente bêbado para cuidar dos brinquedos que eu mesmo desenhei no guardanapo, e o meu lema vai ser que o cliente que tem que ter o controle. E assim, no papel até parece massa, né? Tipo, pô, o cara vai ver o quanto que ele aguenta ali. Se ele não aguentar, ele não vai, simplesmente. Fácil de resolver, né? Não exatamente, porque assim, na prática isso aqui significa que se tu se estourar numa parede de cimento, o Jimmy vai apontar o dedo e falar, cara, a culpa foi tua, tá? Tu não soube frear o nosso carrinho, que... Tá, então se a pessoa bater a cara na parede de concreto, quer dizer que a culpa é dela, né? Eu tô fazendo um bagulho que nem frear tem como, praticamente, né? E aí quando a pessoa morre, a culpa é dela. Tu acha que a pessoa vai fazer o quê? Que a pessoa vai descer no bagulho assim? A pessoa vai descer assim? Ah, que legal! Quase bate no cachorro, mano. O cachorro pode estar na frente, assim. Enfim, bota isso aqui no lugar, né?
Vamos voltar pro reaction. Que não tem freio na maioria das vezes. Mas vamos começar pelo começo dessa bagunça toda, lá em 1978. Quando o parque abriu, a primeira grande ideia é o Alpine Slide. Isso aqui é basicamente uma pista de cimento e fibra de vidro descendo num morro. É só isso. Agora, o veículo era um pedaço de plástico com rodinha que tinha uma alavanca que deveria ser o freio. E eu falo deveria porque na maioria das vezes o freio não funcionava. Vamos fingir que estamos surpresos. Nossa! O freio não funcionava. Nossa, mano. Então o plástico das rodinhas simplesmente derretia por causa do atrito e do calor. Então a gente tinha ali centenas de pessoas descendo um morro a toda velocidade sem Tanta gente aqui em cima, ó. 1 milhão de gente aqui embaixo. Às vezes com um carrinho quebrado em cima de uma pista que é basicamente um ralador de pele gigante. E se tu caísse, e muita gente caía, tá? Tu ia deixar ali uns 3 quilos de pele grudado no cimento. Peraí, 3 quilos de pele? E se alguém sabe me dizer quanto pesa 3 quilos? De pele. Pelo amor de Deus. O quê? É exatamente 3 quilos. O quê? Não, peraí. Houve algum engano. Como? Vamos voltar só pro Ed, que vai. Vamos lá. Só isso. E os funcionários até chamavam essas cicatrizes de tatuagens do Action Park. Uau, que tatuagem, hein? Que tatuagem. Olha, você tá bem, meu filho? Você tá bem? Olha a cara dele, acho que ele não tá bem não, mano. Tipo de coisa que, cara, tu conta pro teu neto, se tu conseguir viver tempo suficiente pra ter neto. E aí, em 1980, o Gene começou a perder a sorte que ele tinha, só que a cara de pau dele só aumentou. Um moleque de 19 anos chamado George Larson Jr. tava descendo esse Alpine Slide e o freio dele falhou. Que surpresa! Caramba, que surpresa! E o moleque saiu voando da pista direto com um barranco cheio de pedras. Como é de se esperar, ele acabou infelizmente batendo a cabeça e não resistiu. E sabe o que o Gene fez? Em vez dele fechar o brinquedo, ou então o mínimo, né, que era pedir desculpas. Não, ele só tentou dizer que o moleque era um funcionário lá do Action Park e que ele tava lá de noite escondido. Mano, nem pra você, pelo menos, ajudar no brinquedo, né? Por quê? O cara morreu, mano. O cara não tá vivo não, mano. Tentou mentir sobre a morte de um cliente pra ele não pagar a multa ou então ter que fechar um brinquedo. Só isso aqui eu acho que já te dá uma ideia ali de quem que era o dono desse lugar. Só que foi em 1982 que foi o ano que o Action Park realmente decidiu que ele queria virar um açougue. Foi o ano que ficou conhecido como o Ano Sangrento. Lá pra maio daquele ano, um moleque de 15 anos se afogou na piscina de ondas e eles chamavam esse lugar de Grave Pool, que eu acho que pode ser traduzido como piscina de túmulo. E eles deram esse nome porque a piscina tinha ondas tão fortes e ela ficava tão lotada de gente que os salva-vidas, eles não conseguiam nem ver as pessoas que estavam se afogando. Tinha tanta gente junto ali que se tu afundasse, meu irmão, alguém ia pisar na tua cabeça ali achando que era o fundo da piscina. E o salva-vidas, ele era basicamente adolescente de 16 anos que ficava o dia todo no sol ali, provavelmente querendo estar em qualquer outro lugar do planeta. E eles tiravam dezenas de pessoas da água todo santo dia. Um mês depois desses incidentes aqui, eles começaram a elevar o nível do absurdo. Tinha um brinquedo chamado Kayak Experience. E aí um cara de 20... Mano, com certeza. Com certeza, eles nem sequer
testaram com algum boneco isso aqui, não. Os caras realmente acharam que um cara de 16 anos literalmente ia conseguir salvar alguém em uma piscina desse jeito. Duvido que eles tiveram pelo menos um teste. Um teste. Não sabia não, um carro grande não. Um único teste, duvido que eu não tenha. 7 anos, caiu do caiaque. E aí, beleza, tá? Isso aqui acontece em qualquer outro parque do mundo que tenha esse tipo de brinquedo. Só que o problema mesmo foi quando ele tentou subir de volta no caiaque. O cara encostou numa fiação exposta, que era o que alimentava os ventiladores que fazia as ondas, e o cara foi eletrocutado no meio da água ali, na frente de todo mundo. Cara, o parque tava literalmente fritando as pessoas como se fosse um peixe. E não aconteceu nada, ele continuou funcionando. E aí chegou agosto e mais um acidente. Um cara de 21 anos pulou num brinquedo chamado Tarzan Swing e a água era tão gelada, mas tão gelada, que o corpo do cara entrou num choque térmico. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, ou seja, a gente tem já 3 mortes em um verão. Cara, qualquer empresa séria, qualquer outro lugar do mundo, o dono do lugar já estava preso e esse parque já tinha virado um estacionamento. Mas não, literalmente, esse tipo de coisa aqui era só mais um dia qualquer ali no Action Park. E a gente chega em 1984, que foi o ano que aconteceu a maior estupidez que eu já vi na minha vida. O Cannonball Loop. Alguém ali no parque olhou para um toboágua e pensou assim, cara, e se a gente fizesse um loopzinho de 360 graus no finalzinho? O que pode dar errado? Só que tem um detalhe, tá? Ninguém ali era engenheiro. Eles não fizeram um cálculo de velocidade, sei lá, de força G. Mano, os caras fizeram? Ao invés de eles, o que eles fizeram? Opção A, testaram com um boneco primeiro e garantiram toda a segurança. Opção B, literalmente tacaram dane-se e é isso, filho. O nosso parque tá pronto e ninguém vai pedir. Opção D. Opção C, eles apenas tentaram fazer alguma coisa ali, mas acabou dando errado. E matou um monte de gente. E por fim, opção D, não das anteriores. Eles só montaram um cano ali pronto. E para testar, olha a brilhante ideia que o Gene teve. Ele ofereceu $100 para os funcionários dele entrar no cano. Então assim, se coloca no lugar de um funcionário desse aí. Cara, tu é um moleque de 15 anos, tu só quer comprar um tênisinho novo. Pô, o cara tá te oferecendo praticamente o que tu recebe no mês inteiro só para tu testar um brinquedo novo. Tu vai mesmo recusar? E aí os primeiros funcionários que desceram já saía de lá com o nariz quebrado, batendo a cabeça no topo do looping, ou às vezes ficando preso lá dentro. E quando eles finalmente abriram pro público, durou um mês. E sabe por que fecharam? Porque quando foram fazer a manutenção, encontraram dentes humanos cravados no acolchoamento de dentro do cano. Meu irmão, os caras encontraram dente de pessoas. As pessoas estavam batendo o rosto com tanta força que os dentes delas ficavam cravados no brinquedo. E aí tu deve estar se perguntando, beleza, morreram 3 pessoas, os caras deixavam dente nos brinquedos. Como é que esse lugar não fechava? Simplesmente por causa de fraude. Lá para 1985, descobriram que nenhuma seguradora do planeta aceitava cobrir o Action Park. Obviamente, ninguém é burro o suficiente para segurar um lugar que eletrocuta os clientes dele. E aí o Gene, com aquela mente maldita dele de Wall Street, ele criou a própria seguradora dele lá nas Ilhas Caimã. A empresa só existia no papel dentro de uma gaveta, literalmente. E aí ele ficava mentindo pro estado de Nova Jersey que ele tinha seguro e tal, mas não, ele, se alguém morresse ali de verdade e a família resolvesse processar, não tinha dinheiro nenhum. Inclusive o hospital da cidade ficava lotado todo final de semana e dizem que o parque era o maior cliente deles. O Gene até ajudava a comprar algumas ambulâncias ali pra cidade, e não porque ele era um cara legal, tá? Ele era um babaca, na verdade. Ele só fazia isso porque as ambulâncias normais não estavam dando conta de tanto braço quebrado e cabeça aberta que saía daquele lugar. E os funcionários, como eu já falei antes, né, que era um exército de adolescentes sem supervisão. Então tu imagina tu ser um babaca tão irresponsável que tu dá o controle de máquinas perigosas pros moleques que muitas vezes estavam bêbados ou então chapados. É literalmente uma máquina de desvivimento. Humana ainda. Inclusive, Oh, meu Deus!
aqui eu acho que já te dá uma ideia ali de quem que era o dono desse lugar. Só que foi em 1982 que foi o ano que o Action Park realmente decidiu que ele queria virar um açougue. Foi o ano que ficou conhecido como o Ano Sangrento. Lá pra maio daquele ano, um moleque de 15 anos se afogou na piscina de ondas e eles chamavam esse lugar de Grave Pool, que eu acho que pode ser traduzido como piscina de túmulo. E eles deram esse nome porque a piscina tinha ondas tão fortes e ela ficava tão lotada de gente que os salva-vidas, eles não conseguiam. Por que será aqui? Nossa! Mano, cara. O espirro tão forte só cai da mão dele. Por que será? Será que realmente foi por causa das ondas? Olha pra mim, bro. Pensa, bro. Você acredita mesmo que foi por causa das ondas, bro? Por que eu não, bro? Nem ver as pessoas que estavam se afogando. Tinha tanta gente junto ali que se tu afundasse, meu irmão, alguém ia pisar na tua cabeça ali, achando que era o fundo da piscina. E o salva-vidas, ele era basicamente adolescente de 16 anos que ficava o dia todo no sol ali, provavelmente querendo estar em qualquer outro lugar do planeta. E eles tiravam dezenas de pessoas da água todo santo dia. Um mês depois desses incidentes aqui, eles começaram a elevar o nível do absurdo. Tinha um brinquedo chamado Kayak Experience. E aí um cara de 27 anos caiu do caiaque. E aí, beleza, tá? Isso aqui acontece em qualquer outro parque do mundo que tenha esse tipo de brinquedo. Só que o problema mesmo foi quando ele tentou subir de volta no caiaque. O cara encostou numa fiação exposta, que era o que alimentava os ventiladores que fazia as ondas, e o cara foi eletrocutado no meio da água ali, na frente de todo mundo. Cara, o parque tava literalmente fritando as pessoas como se fosse um peixe. E não aconteceu nada, ele continuou. Mano, os caras nem sequer usaram um boneco pra poder testar. O que é... Mano... O cara é muito antas, velho. O que custava tu usar um boneco de teste? Pra ver onde que tinha alguma coisa perigosa. Aonde que aconteceu alguma coisa que ia matar a gente. Não. O cara fez o quê? Irmão, dane-se o que as pessoas vão fazer aí. Só sei que se você morrer, morreu, é isso. Meu Deus, mano, eu não tenho responsabilidade. Ai! Desculpa que o sol tá caindo na minha mão, gente. Daqui a pouco eu tô desastrado muito. Funcionando. E aí chegou agosto e mais um acidente. Um cara de 21 anos pulou num brinquedo chamado Tarzan Swing e a água era tão gelada, mas tão gelada, que o corpo do cara entrou num choque térmico. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, ou seja, a gente tem já 3 mortes em um verão. Cara, qualquer empresa séria, qualquer outro lugar do mundo, o dono do lugar já tava preso e esse parque já tinha virado um estacionamento. Mas não, literalmente, esse tipo de coisa aqui era só mais um dia qualquer ali no Action Park. E a gente chega em 1984, que foi o ano que aconteceu a maior estupidez que eu já vi na minha vida. O Cannonball Loop. Alguém ali no parque olhou para um toboágua e pensou assim, cara, e se a gente fizesse um loopzinho de 300... Literalmente, eu só voltei. Mas o cara é muito quebrado e cabeça aberta que saía daquele lugar. E os funcionários, como eu já falei antes, né, que era um exército de adolescentes sem supervisão. Então tu imagina tu ser um babaca tão irresponsável que tu dá o controle de máquinas perigosas pros moleques que muitas vezes estavam bêbados ou então chapados. Inclusive, muitos deles tu nem dá treinamento. Ou seja, se acontece qualquer emergência ali, eles vão ficar perdidos, eles não sabem o que fazer. Na realidade, muitos desses funcionários aqui incentivavam o perigo. Se tu tava com medo de pular de alguma plataforma de 10 metros ali, ou o funcionário provavelmente ia te empurrar, ou ele ia ficar tirando onda da tua cara ali até tu resolver pular. E o parque só foi morrer de verdade em 1996. O Gene e a empresa dele estavam atolados de dívida e processo, tudo relacionado. Em 1996, minha avó acho que tinha o quê? 30, 40 anos? Se eu em 1996, minha avó nasceu em 1956. Fazendo umas contas básicas, minha avó tinha 46 anos. E eu já tenho 70 anos. Moleque. Rapaz. Crime fiscal. E o governo finalmente conseguiu fechar o parque. Em 2014, o filho do Gene tentou... tanto pro lado, isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas porque eu tava montando a famosa torre de biscoito super recheada. Das bolachas aqui tudo pra comer depois e... tem que amassar igual pão, só que não tanto pra não quebrar, né? Que nem aconteceu aqui. Deixa eu pegar outra do biscoito.
Não! Aqui, pronto. Pega um biscoito. Colocar aí. Assim. E bora comer, né? Enquanto eu ver o vídeo. Reabrir o lugar com o nome original. Eu não sei o que ele pensou que ia acontecer fazendo isso. Eu acho que ele deve ter pensado, não, o pessoal vai ficar com nostalgia, vai querer ir pro meu parque de novo. Obviamente não rolou, né? As pessoas lembram do Action Park mais como um lugar que eles quase morreram, então ninguém quis levar a família deles pra esse lugar. Hoje em dia tem outro parque no lugar chamado Mountain Creek, que é um parque normal, é bem chatão, mais seguro. O que é bom, né? Porque eu prefiro que meus órgãos fiquem dentro do meu corpo. Mas é isso, o lugar é um lixo e o dono pior ainda. E eu quero agradecer ao novo membro camaradinha aqui do canal, o Naga Clips. Tamo junto, Naga. E muito obrigado a todos os... Mano, não. Nada contra esse anime. Mas eu acho esse anime muito... Não vou falar nisso. Eu não posso falar. Mas, enfim, gente, esse aqui foi o vídeo de meu reaction. De o parque aquático mais perigoso da história, o Action Park. Muito obrigado, Lipfont, créditos a você, meu mano, por me mostrar esse vídeo incrível. E eu tô incrédulo como é que pode rolar tanta morte em tão pouco tempo assim, mano. Detalhe, acho que o parque abriu em 78 e ele só foi acabar em 96. Mais de 20 anos. Eu não tenho de morte em tão pouco tempo, mano. 20 anos. Enfim, esse aqui foi o meu react. Muito obrigado de novo a todo mundo aqui. E de novo, se não for pedir muito... Mano! Caraca, velho. Pô, minha mão agora eu passei manteiga na minha mão. Não é possível. Minha mão tá limpa aqui, ó. Pra ninguém dizer que tá suja minha mão, tá? Tá limpa, não foi manteiga não, foi o óleo, né? De novo, muito obrigado a todo mundo que tá aparecendo aqui, né? Por vocês teremos esse cara que é Absolutes. E de novo, se não vou pedir muito, dá um likezinho e uma inscrição aí, pô, de graça. Mano, o que tu vai fazer? É só você sair aqui, clicar nesse botãozinho aqui que tá com um like. Daqui não é esse aqui do lado dessa seta, não. Eu que tá do lado desse daqui do lado da seta. Você vai clicar. Pronto, olha. E de quebrar, através da foto aqui do criador, não precisa ser só da capivara. Você clica em inscrever-se. Inscrito. Pronto, você vai clicar nesse sininho. Clicar em todas. Ou melhor, todas. Literalmente. Todas. É só isso. Que é isso aqui, mano? Pra finalizar, né? Esses... Parem de zoar ele. Ai, credo. Ignora só esses que vocês viram aí. Fim do vídeo. Muito obrigado a todo mundo aí. Valeu, falou e tchau.